respondemos esse chamado. Juízes capítulo 16, versículo 15. Juízes capítulo 16, versículo 15. Vou falar de um homem que todo mundo já ouviu, assistiu o filme. As criancinhas sabem desse homem, um homem chamado Sansão. Quem aqui já não ouviu falar de Sansão? Quem aqui já não ouviu falar de Sansão? E muita gente tem a visão que Sansão era um camarada musculoso, grande, topzão. E se eu falar que não é, por isso que Sansão chamava atenção. Sansão, segundo os teólogos, era um homem assim, bem pequenininho, parecido com o Jones, mais ou menos. A mesma pegada, mais ou menos assim. E aí chamava atenção por causa disso. Como é que um homem tão pequeno tem uma força tão violenta? Por isso que Sansão as pessoas procuravam saber o que tinha tão violento dessa força. Então, Juízes capítulo 16, versículo 15. E eu quero que você abra seu coração. Se a mensagem pegar você aí, não fique com raiva de mim, fique com raiva de você, menos de mim, porque Jesus vai falar, tá? Juízes 16, versículo 15. Olha o que diz Juízes 16, versículo 15. Então, 16, 15 até o versículo 30. Nós vamos ler, é longo o texto, mas temos que ler. Diz assim: então lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba. Ó, que coisa fofa. É da Lila aqui. Você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia por dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça. E disse ele: pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou-lhe esta mensagem aos líderes. Subam mais uma vez, esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo dormir no seu colo. E ela chamou um homem para cortar as 7 tranças dos cabelos dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho da prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando a sua vitória. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos.
com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia quando puseram entre as colunas. Sansão disse a um jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertiam. Sansão orou ao Senhor: o soberano Senhor, lembra de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que o meu vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E disse-lhe que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os filisteus e sobre todo o povo que ali estava assim. Na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. O texto foi longo, mas eu não sei se você, quando lê a Bíblia, você começa a ler e você começa a idealizar a história. Se você ler a Bíblia aqui, realmente, você vai chorar com essa história. Porque essa história, ela se repete em nossas vidas de hoje. Quantas pessoas que pregavam a palavra de Deus se tornaram hoje palhaços do diabo? Quantas pessoas que brincam com o chamado? Depois, quantas pessoas que por causa da sua habilidade acham que Deus vai esperar um bom tempo em tomar decisão? Quanto espírito de sedução está no meio do seu povo? E quando eu falo espírito de sedução, não é só mulher não, homem também. E sedução que eu falo não é só sexo, em todas as áreas. Há um espírito de sedução. O espírito de Dalila tem tirado muita gente do propósito. Tem pessoas que estão de boa, aí chega alguém com o espírito de Dalila, a pessoa perde a visão. E aí ele começa a fazer porque está acostumado a fazer. Sansão aqui, ele foi gerado para cumprir um chamado específico. Então você, quando nasceu para cumprir um chamado específico. Não, pastor, você não está entendendo. Eu nasci na beira do rio, comendo só farinha, para cumprir um chamado específico. É porque da onde ninguém acredita é que surgem grandes coisas. Da onde que ninguém acredita, rapaz, aquele camarada ali, tão raquítico, o que pode fazer? Aí Deus começa a te usar poderosamente. Talvez você não tenha uma boa oratória, você não é tão inteligente, talvez você se ache até feinho, mas esse feinho, Deus quer usar poderosamente. Pastor, Deus usa os feios? Usa, os feios bonitos. A propósito, quem serve a Jesus, ninguém é feio. Todo mundo aqui é bonito, lindo e maravilhoso, em nome de Jesus. Quem tem Jesus, a sua vida muda, até o seu semblante muda. É por isso que chama a atenção. É por isso que o espírito de Dalila, ele fica procurando derrubar homens que estão fazendo a diferença. Mas Sansão aqui, ele foi consagrado para honrar Deus. E quando somos consagrados para honrar Deus, eu tenho que saber que eu sou separado. Quando eu entendo que eu fui separado
para se destacar no reino de Deus, eu não posso me misturar com qualquer coisa. Aqui, se você for ler essa história, você vai ver que o próprio Deus chega para a mãe de Sansão, aonde a mãe de Sansão, o nome dela não temos na Bíblia, temos o pai, que é Manoá, mas chega para, olha, você é o seguinte, você vai gerar um filho, não pode beber bebida forte, não pode comer isso, comer aquilo, você tem que se consagrar, você vai zelar, você vai ser uma nazireu também, uma vida consagrada. Irmãos, uma vida consagrada, ele se torna uma pessoa esquisita realmente. Ele se torna um crente esquisito, porque ele faz tudo diferente. Ele anda na contramão. E eu não estou falando aqui de você sair, né, sendo melhor, querer mudar, não falar com as pessoas, não, é o teu estilo de vida. Vai incomodar pessoas que não estão entendendo por que está vivendo assim. Está passando por prova, por dificuldade, cheio de problemas, mas tu está alegre, está animado, está louvando a Deus. Todo mundo aqui tem problema, tem um problema também, irmãos, mas nem por isso eu vou ser irresponsável com o chamado. Então o chamado, irmãos, quando Jesus me chama, ele não diz, ó, eu vou te chamar para quando tu estiver bem, tu exercer o chamado. E tem gente que é assim, eu estou bem hoje, eu vou exercer o chamado. Eu estou bem hoje, vou para o culto. Estou bem, vou para o culto, vou cantar lá. O teu amor, vou cantar. Estou bem, hoje estou bem. Ah, estou mal, não, hoje não vou não, estou mal. E aí vivemos, queremos cumprir um chamado, se estou bem, estou mal. Não, rapaz, eu estou mal, estou ruim, estou comendo farinha, não estou comendo farinha, estou comendo peixe, carne não. Eu estou mal, mas eu estou louvando um Deus que tem tudo. Por ter tudo, Deus vai prover. O que eu não tenho, passo a ter. Então isso requer responsabilidade no chamado. Sansão teve seus dias de glória, mas Sansão procurou o que não era para procurar. Tem gente assim, tem gente que está de boa, ele procura confusão. Rapaz, vou já quebrar a cara, quer ver? Vou já quebrar a cara. Tem gente que é assim, ele está de boa, tranquilo no canto, está em harmonia, ele vai quebrar a cara. Sansão fez isso. Sansão se relacionou com pessoa que não era para se relacionar. E isso é uma palavra aí para os jovens também. A mãe não vai. Eu vou, ele é tão lindo. Ele é um fofinho, mãe, eu vou lá. Não vai quebrar a cara. Está falando, está dizendo, olha, procura se separar, se consagrar. E aí o espírito de Dalila vai seduzindo, com um bom sorriso, com um bom argumento, com boas perguntas. Aconteceu com Sansão aqui. Não vai achar que o diabo vai vir com um chifre desse tamanho. Eu vou te pegar agora. Vai nessa não. Não. O diabo vai vir bem bonitinho. E aí, tudo bom? Educado. O diabo vai vir usar pessoas bem educadas, com uma boa aparência, uma boa oratória. Vai vir formar assim com cara de anjo. Em vez de dar só uma olhadinha para o teu irmão do lado aí, vê se ele tem essa cara de anjo aí. Mas disfarçadamente. Aí Sansão, ele está tão assim, vigorado, aonde ele entendeu algumas partes. Sansão foi gerado para cumprir um chamado específico e uma pessoa consagrada para honrar Deus. Pastor, onde está isso? Juízes 13, 14. Juízes 13, versículo 4, que fala o quê? Juízes 13, 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Tudo isso Sansão quebrou. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, ou seja, o menino é consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Então, Sansão tinha uma responsabilidade muito grande. Aí eu quero pegar um gancho aqui. Talvez você, pastor, só eu na minha casa estou servindo a Deus, porque você está tendo essa responsabilidade de levar libertação para a tua casa.
levar libertação, cura. Mas pastor, sou eu. Quando eu chego, meu pai está com o rodo, rodando para cima e para baixo. Vai lá com teu pai com o rodo, rodando para cima e para baixo. Abraça o teu pai com o rodo na mão. Pai, eu te amo. E a pé comendo. Pai, eu te amo. Pastor, é muito fácil falar. Não, irmãos. Eu, já num berço evangélico, eu apanhava no meio de rodo. A roda vinha no meio da cabeça, era pá! E nunca fiquei com raiva do meu pai. A rodada comia, mas eu entendi que era para o meu bem. Posso ouvir amém, gente? Deus, Ele não esperou você nascer para te chamar. Tira isso da sua cabeça. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Olha que doideira. Não vai achar quando você nasceu, vem fofo para cá, não. Antes de você nascer, você já foi chamado antes da fundação do mundo. Jesus te chamou antes de você existir aqui. Jesus te chamou antes de você existir nessa terra. Quando você é apenas uma ideia que ia se materializar, Jesus já tinha te chamado para grandes vitórias e grandes conquistas. É por isso que o diabo tem raiva de ti. Então o diabo tem raiva de ti porque tu pintiu o cabelo para o lado. Não é isso não. O diabo não tem raiva de ti porque tu carrega a Bíblia para o sovaco. Assim, vou para a igreja. Não. Esquece isso aí, irmão. O diabo tem raiva de ti porque tu fala assim, ó, a paz do Senhor, vaso. Não. Esquece. O diabo tem raiva de ti porque tu existe. Porque tu existe. Porque o que você tem, ele nunca vai ter. Você vai viver bem na terra e vai viver bem no céu. Olha só, que coisa doida. Na terra tu chama ele de pai. Lá no céu tu vai chamar ele de pai. Então o diabo não vai ter mais isso. Por isso que ele fica se mordendo de raiva. Quando alguém te convida para o culto. Vamos para o culto hoje. Não, não vou não. Vai chover. Não, bora. Não, não vou não. Está meio ruim o tempo. Aí tu chega aqui, ele fica se mordendo todinho. Rapaz, ele vem mesmo. Porque o medo do diabo é você entender quem você é. Não é o tanto que tu ora, o tanto que tu prega, tu sabe da Bíblia, é o que você entende quem você é. Quando eu entendo que Jesus me chamou antes de eu existir aqui na terra, eu já tinha um chamado específico. Eu falo assim, rapaz, eu tenho valor, porque Jesus apostou em mim. Antes de eu vir na terra, eu já tinha um chamado. Então eu nasci já para cumprir um chamado. Eu não nasci para Deus me chamar. Eu nasci já para cumprir um chamado em nome de Jesus. Primeiro choro teu. Já olhou assim, e ele nasceu. Rapaz, agora vai pegar um negócio. Quando nasceu chorando. Mamãe, eu quero mingau. O diabo, rapaz, ele está crescendo. Ih, rapaz, agora complicar para o meu lado. Aí quando criança começou a correr, fazendo bagunça, quebrando tudo, o diabo, rapaz, está correndo agora. Esse menino vai ser peralto. Ele é agitado. Aí tu vai crescer, agora tu é jovem. Aí você está na igreja, aí o diabo, rapaz, está na juventude, ele não está nas drogas, ele está me adorando. Esse menino é uma ameaça para mim. Então você sempre foi uma ameaça para o diabo. Criança, adolescente, adulto, jovem, velho. O diabo tem raiva pelo fato de você entender o propósito. Efésios 1,4 fala, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fala comigo assim, eu tenho uma responsabilidade de cumprir um chamado. Irmãos, quando você tem uma responsabilidade de cumprir um chamado, você vai entender o propósito. Em primeiro lugar, manter Deus em primeiro lugar, para jamais ser seduzido pelo espírito de Dalila. Sansão, ele vacilou aqui. Alguns teólogos dizem que Sansão não foi salvo, mas eu acredito que ele foi salvo. Isso é questão teológica, mas eu acredito, porque é uma história muito linda. É uma história que gerou filme.
uma história que qualquer pessoa sabe contar essa história. Se você perguntar das crianças, quem é teu herói da Bíblia? Uns vão falar Sansão. Sansão. Quando era pequenininho eu falava logo, Sansão. Aí pergunta, por quê? Porque ele é forte. Irmãos, a força, ela chama a atenção. A força de um homem, direcionada pelo Espírito Santo, vai chamar a atenção. Porque Dalila começou a seduzir um homem cheio de força. E quando é espírito de Dalila, eu não venço com a minha força, eu venço com a força de Deus. Um homem tão forte, que perdeu a força pelo espírito de Dalila, de sedução. A sedução enfraqueceu o homem tão forte. E quando eu falo sedução, não relaciona homem, mulher, dinheiro, negócios, empregos, pastor, tudo isso pode ser uma sedução. Habilidades. A sedução, irmãos, é o que dá sedução, é seduzir, é deixar você intertido com coisas que te enfraquecem. Sansão ficou intertido com Dalila. E Dalila não era uma mulher feia, não. Dalila é uma mulher bonita. Era que nem minha esposa. Bonita. Uma mulher assim, chamativa, com um sorriso bonito. Não vai achar que Dalila era uma mulher banguela, toda descabelada. Não, esquece isso aí. Dalila é uma mulher bonita. Bonita. E ela chegando. Sansão com toda a sua força. Não adianta eu ter força suficiente e não ter vigilância para Deus me manter no coração. Não é só força que resolve, mas é a entrega de eu entender que a força que eu tenho que ter, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar, Dalila vai me conduzir a exercer habilidades sem força. E no versículo 15, vemos o quê? Então ela disse, como você pode dizer que me ama? Ah, tu me ama não? Por que tu não faz isso para mim? Tu não me ama não? Tu não gosta de mim? Tanto que eu faço para ti e tu não faz nada para mim. Como pode dizer que me ama? Se não confia em mim. Irmãos, o espírito da Dalila vai levar você a querer confiar em coisas que não é para confiar. Eu posso confiar em pessoas, mas eu tenho que confiar em Deus acima de tudo. Tem pessoas que confiam tanto em pessoas e desconfiam de Deus. Aí a primeira barraco que vem, fica logo triste, porque confiou de forma errada. Sansão, ela faz uma pergunta, confia em mim não? Esta é a terceira vez que você me fez de boba. Eu estou chateada contigo. Estou com raiva de ti. Não vem me beijar não. Não vou, não, sai fora. É assim que Dalila faz. Chantagem. Não, vem não, sai fora. Não fala comigo mais não. Já está cheio disso. Nem olha para minha cara não. A nossa amizade acabou. Fica com a tua igreja lá, fica. Não olha para minha cara não. Dalila é assim. Esta é a terceira vez que você me faz de boba. E não contou o seu segredo, a tua força. E aí importunando o tempo todo. O tempo o quê? O tempo o quê? Não desiste. É insistindo. É que nem gente rabugento. Fica insistindo. Se tem uma coisa que o diabo tem, mais do que a gente, é a perseverança. Ele insiste. Ele perde, insiste de novo. Nós não, nós perdemos paciência, o diabo não. Ele insiste. Está apanhando, está insistindo. Não desiste não. Importunando o tempo todo. Até o quê? Aí está o problema.
Quando você está muito perseguido, porque você está exercendo um chamado com responsabilidade, se você está muito perseguido e você não está orando, logo, logo tu vai cansar. Logo, logo tu vai enfraquecer. Se você não está adorando a Deus, não está lendo Bíblia, não está orando, não está congregando, não cultua a Deus, logo, logo vai existir uma canseira tão forte que vai vir um estresse. Aí vem aquela história: vou parar com tudo, porque é o espírito de Dalila funcionando já. É o espírito de Dalila já gerando no coração. Cansou tanto, que ele se perdeu. E ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha o homem com tanta força, a ponto de morrer. E aí, irmãos, quando nós temos que ter discernimento, a função do diabo é tentar nos cansar. A função do diabo é tentar te irritar. É te irritar um com o outro, com estresse, dentro da tua casa, tu perder a paciência com o marido, a toalha voar na cabeça dele. Eu sei que isso não acontece aqui. Não acontece não. Tu deixou aí um sapato aí, não, aqui não acontece isso não, tenho certeza. Eu te falei, olha que está aí, olha que está aí, ali ó, no mesmo lugar, a toalha na cama, tira daí, tira tu, e pá, pronto. Aí já perde a oração, aí já não vou pro culto hoje não, que eu briguei contigo, vai só tu. Não vou ler hoje não. Vai cansando. E aí, olha só, cansado, vai cansando, e quem vai se cansando, acha que está cheio da razão. Está cansado. Porque o Sansão aqui tinha um orgulho puro. Ele podia bem falar assim: olha, sai fora, Dalila, não tem papo. Tu é muito bonita, sai fora. Isso eu não negocio, mas não. O cansaço faz você perder noção do que você representa, a ordem que te chamou. Irmãos, tem tanta gente que faz tanta assim, comemoração por tanta coisa, mas não comemora algo. Quer ver um exemplo? Quem aqui gosta de comemorar aniversário? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas, beleza, legal. Quando chega a tua idade, fala, mais uma data, poxa vida, queria morrer logo. Acho que é assim que tu faz, né? Poxa, mais uma idade, poxa, queria morrer logo hoje. Tem algum doido que faz isso aqui, gente? Não. Hoje, botando aniversário, oh, que raiva, queria morrer já. Tem algum doido que faz isso. Nós damos mais importância para uma vida passageira do que para a vida que nós vivemos. Irmãos, já pensou você, cheio de problema, com o defeito que você é, chato que tu é, porque eu sou chato também. Aí Jesus te fala: meu filho, vem cá com tua chatice. Tu é chato, tu tem muito problema, tu não é perfeito, mas eu vou te usar. Eu vou te usar aí. Muita gente vai até falar que é demônio, mas não é. É eu te usando poderosamente. Talvez você foi usado para muita coisa, para o capeta. Hoje, tu vai ser usado para manifestar a glória de Deus. Mas não deixe o diabo te cansar, não. Porque nós somos perseguidos. Cada um que está aqui é perseguido. E detalhe, a própria família vai fazer questionamento. Isso aqui é forte, irmão. E aí você fica assim, aí, o que eu faço? Faço ou não faço? E aí quando eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus, eu vou logo me cansar. E quando eu me canso, eu quebro o princípio. Versículo 17. Por isso, lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça. E disse ele: pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça,
a minha força se afastaria de mim. Eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando ele conta isso aqui, ele quebra um princípio violento. Ele abre brecha para ser atingido. Irmãos, quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu abro brecha para ser atingido. Então entenda uma coisa: todo mundo que está aqui, ele desobedece alguma coisa. Mas quando eu erro em alguma situação, por eu saber que eu errei, eu tenho que obedecer, eu tenho que fechar essa brecha. Porque senão o diabo vem e vem fervendo. E aí vem situações na família que a gente não sabe por quê. O filho adoece, não sei o que mais adoece, né? Começa a haver acabando com a questão financeira, a gente não sabe por quê. Há brechas por causa da irresponsabilidade de cumprir um chamado. Eu não estou fazendo medo para ninguém aqui não. Ah, pastor, eu sou prega isso porque é de boa. O senhor é pastor, é por isso mesmo. Todos nós temos uma responsabilidade tão forte, que eu tenho que olhar para a sedução que está surgindo, olhar para os desejos carnais e pedir força do Espírito. Senão eu não consigo vencer. Não tenta vencer o pecado da sedução pela força dos teus desejos carnais, mas sim pela força do Espírito. O espírito de sedução vai vir, vai nos levar a tentar sair do propósito. Se eu não tiver força do Espírito, eu não venço o espírito de sedução e eu começo a pecar. Talvez você pode estar passando por isso. Vou repetir mais uma vez. Isso não agloba só questão de mulher, sexo. É muita lei, irmão. Parece que é coisa boa. Eu já vi pessoas que estavam alinhadas com Jesus. Começou a ganhar dinheiro, perdeu, pirou o cabeção, endoidou. Tem pessoas que não prestam a ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro, ele revela o coração dele. Ele endoida a cabeça. Entra um bicho dentro dele e fica doido. Não presta. Pastor, por que Deus dá? Se a pessoa trabalha e se dedica, a pessoa vai conseguir obter o que ele quer. E por que tem pessoas que não têm? É porque talvez não desperta para ter. E aí a sedução está rodando todo dia. Todo dia, irmãos, eu e vocês somos seduzidos por algo. Sim ou não, gente? Sim ou não? Você está acessando aquela desgraça do Kawaii, aparece o espírito de sedução. Aí você vai olhar, aí você vê disputando a palavra de Deus lá. Não, não pode dar dízimo, não pode dar dízimo, não sei o quê. Não, Jesus não existe mais, não. Não, Jesus é uma história de fada. Aí tem um monte de besta assistindo isso e até acreditando nisso. Não, Jesus não vai mais voltar. Tudo isso é sedução. Olha como vai além dessas coisas que eu estou falando. Vai além. Aí a pessoa diz, rapaz, realmente, Jesus está demorando. Meus dentes estão para cair já e não volta mais. Realmente, é verdade isso aí, ó. E começa a acreditar. Rapaz, é verdade, ó. Faz sentido, porque eu tinha 10 anos, eu ouvia essa história. E hoje eu tenho 50 anos, está caindo já os dentes da minha boca e não voltou Jesus. Faz sentido. E pronto, e fica. Sedução. Aí a mentira vem. 2 Timóteo 2,19. E eu encerro essa parte aqui. E nós vamos continuar na outra. Fala o que é 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome de Jesus.
fica uma pergunta: você está se afastando daquilo que Deus reprova?